E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast quente, né? De ontem para hoje, a gente foi surpreendido, surpreendido de certa forma, principalmente pelo lado do Internacional, do Eduardo Cudê, né? Ele acabou optando por sair do Internacional e o Internacional já buscou Abel Braga, né? Aí contando com um, uma possibilidade, um vislumbre de um sucesso aí, como aconteceu no passado, né? Um técnico que foi campeão de Libertadores, de Mundial com o Internacional. Então, o Inter aposta na sua história com o Abel, contrato curto, tá? A princípio até fim dessa temporada, a gente pode dizer assim, fevereiro do ano que vem, janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, a aposta do Internacional é de curto prazo. Fica muito claro que o Abel vem para o Internacional para sanar aí uma falta de um treinador, tapar um buraco, porque deixa claro que não é, tá? Ele não representa aquilo que o Internacional quer de novo futebol. Pelo menos essa é a interpretação que a gente tem, né? Essa é a leitura que a gente faz. De repente traz o Abel com um contrato de 2 anos, aí sim é uma aposta de que o Abel é o cara, a gente acredita, a gente confia que ele vai fazer um grande trabalho e tá aí um contrato longo para justificar isso. Agora, o Abel, nas últimas passagens que ele teve, não foi muito bem sucedido, né? Pegar o trabalho no Vasco, no Cruzeiro, claro que o Cruzeiro, uma situação absolutamente lastimável, tá? O Abel não teve nada a ver com isso, mas os últimos trabalhos dele não foram legais, até por isso talvez esse contrato curto aí do Internacional com o Abel Braga, né, novo treinador. A grande surpresa é a saída do Eduardo Cudê, né? Pegou acho que todo mundo um pouco de surpresa, porque foi assim, de repente, tá? Foi de forma muito rápida, apareceu o boato e de repente ele já saiu, né? Que ele ia pro Celta da Espanha, e aí ele, de repente, de um dia para o outro, o, o, o Eduardo Cudê optou por sair, disse que, da notícia que a gente tem, né? Que ele o vislumbre de treinar um clube europeu, a relação no internacional já não era boa, o treinador estava insatisfeito, tá? Isso já ficou muito claro com as entrevistas recentes do Eduardo Cudê, já deixou claro que ele estava insatisfeito, né? Ele foi para o Internacional com uma promessa. O que a diretoria do Inter prometeu ao Eduardo Cudê? Um time à altura, competitivo, à altura do Flamengo, tá? E nada disso aconteceu, né? O cara também é impressionante a inocência, mas enfim, a promessa foi feita, tá? O Inter não tem o poderio financeiro que tem o Flamengo. O treinador várias e várias vezes já deixou claro que isso não o deixava feliz, não o deixava satisfeito, e mesmo assim, o, diante de toda essa turbulência, a gente pode dizer assim, o Internacional sempre rendendo bem, liderando o Campeonato Brasileiro, classificado para a fase de mata-mata da Libertadores. Por isso que foi estranho, assim, de certa forma, essa saída. Ele deixa o Internacional numa situação absolutamente confortável, tá? Absolutamente feliz, a gente pode dizer assim, e o torcedor colorado vai do céu ao inferno da noite para o dia, porque a vinda do Abel, apesar de ser um cara identificado com o clube, de ter sido super campeão no Internacional, é, representa uma quebra de trabalho. Naturalmente vão ocorrer mudanças e não há tempo de transição, né? Esse é o grande ponto. E outra, né, é o que eu falei, os trabalhos recentes do Abel não foram muito bons, tá? Ele recebe, lógico, você pegar um time em decadência como o Cruzeiro é uma coisa, você pegar todo o respeito ao Vasco também, mas pegar um time do Vasco com falta de confiança, com, com alguns setores desfalcados, né, tecnicamente um pouco mais abaixo, também é outra coisa. O Internacional, tecnicamente, individualmente, ele pega jogadores muito mais, né, com um nível técnico muito mais alto, tá? Então, é aquilo que eu falei quando o Palmeiras anunciou o Luxemburgo, né? Ele vai receber agora, claro que muito diferente. Eu acho que o elenco do Palmeiras é bem superior ao do Internacional. Todo respeito, a gente sempre fala todo respeito. Ah, o Inter lidera, tudo bem, mas individualmente, né? A gente colocar na mesa os jogadores do Palmeiras é muito superior, eu acho, né? Tinha tudo para ser melhor, mas
o conjunto é o que vale. O Internacional como conjunto é muito melhor. É infinitamente melhor, a gente pode dizer assim, né? Porque o Palmeiras não joga aquilo que o torcedor e o que a diretoria quer há muito tempo. Mas enfim, isso aqui só para justificar, tá? Para o torcedor colorado não ficar chateado. Mas individualmente os jogadores do Palmeiras são superiores. Então, aquilo que eu falei, quando o Luxemburgo veio, vem um técnico que não teve boas passagens, fez um bom trabalho no Vasco antes de ir para o Palmeiras, mas não vinha fazendo bons trabalhos recentes nas últimas passagens que ele teve e recebia aí um grande elenco nas mãos, uma perspectiva de fazer um grande trabalho, tá? Acabou não conseguindo, então fica aí talvez se é para o torcedor colorado ficar um pouco preocupado, é esse aspecto, né? Vem um treinador consagrado, o Inter aposta na sua história, assim como fez o Palmeiras, mas existe o lado bom, né? O Palmeiras apostou na sua história 2 vezes e isso representou títulos, né? O primeiro caso que a gente pode citar, o Felipão, campeão brasileiro, e o Luxemburgo mais recente, um título paulista que o Palmeiras já não ganhava há muito tempo. Então, se vale de ter o lado ruim, né, que o Luxemburgo, apesar do título, não fez o Palmeiras jogar legal, não fez o Palmeiras jogar aquilo que se esperava, mas ganhou um título, isso é importante. E se isso vale de consolo, apostar na sua história pode sim representar uma virada, principalmente no que se refere ao Grenal, né? Que o torcedor colorado está com o Grêmio entalado na garganta há muito tempo. Então, pode representar uma mudança no aspecto psicológico para jogar contra o seu maior rival. E também pode colocar sim o Internacional como favorito a um dos títulos, não todos. Né? Eu acho difícil o Internacional conseguir, dividindo atenções, ganhar mais de um título, tá? Até por isso, até por esse motivo, o Eduardo Cudê ficou tão chateado, tá? Dessa com essa diretoria do Internacional, com o elenco que ele tem, não tinha condições de ele ser competitivo em todas as competições, porque foi o que prometeu o Internacional, prometeu reforços para que ele tivesse time competitivo para jogar todas as competições. Isso não se concretizou, né? Então eu vejo essa chegada do Abel com muito bons olhos, tá? Eu esperava realmente assim, sinceridade agora, o cenário ideal, eu esperava que o Internacional apostasse num Thiago Nunes, tá? Que fosse um pouco mais ousado, mas pelo trabalho que teve no Corinthians, eu acho que a diretoria não quis arriscar. Vamos apostar no medalhão, um cara que é querido pela torcida, porque no pior dos casos, a torcida vai pegar no pé, mas não vai pegar tanto no pé como seria se fosse o Thiago Nunes, né? Vem o Thiago Nunes, não consegue fazer um bom trabalho. Aí o que o torcedor vai fazer? Vai cobrar, né? A gestão falar, ó, para que você trouxe esse cara? Já não tinha feito um bom trabalho no Corinthians, né? Agora com o Abel não. Cara consagrado, o torcedor obviamente em resultado negativo acontecer, o torcedor vai cobrar, mas tem a história aí para provar que é um grande treinador e que fez história no Internacional. Talvez seja esse um dos pontos. Fato é que eu acho que é uma boa contratação nesse aspecto, mas em termos de futebol, daquilo que a gente imagina de futebol moderno, que é o que o Internacional quer estar alinhado também, a aposta no Thiago Nunes para mim eu acho que seria mais interessante, tá? Enfim, o Inter se preparou para essa temporada, né, foi atrás do Eduardo Cudê, foi um grande nome, foi um bom nome, foi uma excelente escolha, mas infelizmente, tá, o clube não conseguiu cumprir com, com aquilo que prometeu para o treinador. Foi o que aconteceu com o Santos no ano passado. Tá? O São Paulo foi para o Santos cheio de promessas e as promessas não se concretizaram, a relação com a gestão foi se desgastando, mas o São Paulo só não saiu porque não teve uma proposta melhor. Esse é o cenário diferente. Tá? O Kudê já sinalizava, né, que se terminasse a temporada no Inter, não iria continuar. Né? Então, a proposta do Celta de Vigo só veio para adiantar esse processo de saída do Colorado. Então, infelizmente, é uma saída que vai ser sentida, naturalmente isso vai ser sentida porque é um esquema de trabalho diferente,
é um treinador que centralizava muitas informações, um cara que cobrava muita intensidade dos jogadores, para um perfil muito diferente, na minha opinião, que é o do Abel, um cara mais sossegado, a gente pode dizer assim, não menos, muito experiente, claro, mas não menos qualificado, mas um cara um pouco mais sossegado. Então, a cobrança, né, que o treinador faz em cima dos jogadores é totalmente diferente. Então, a perspectiva que a gente tem, tá, é que eu imagino, lógico que nesse primeiro momento vai ser muito mais da conversa, mas a perspectiva que eu tenho agora é de um internacional que tem condições, tá? A gente só vai ter a real noção quando o trabalho do Abel começar, mas é um time que vai brigar pelo menos por um título, né? Por um torneio. Mais de um eu acho muito difícil, tá? Até porque isso não faz parte da cultura dos treinadores brasileiros, nem dos mais antigos e nem dos mais novos. Isso não faz parte da cultura do treinador brasileiro de jogar com a sua força máxima, né? Aqui no Brasil a cultura é de poupar para focar em algumas competições. E isso é natural, né? Até pela falta de opções táticas no elenco, até pela falta, pelo esquema de jogo, tá? Porque eu sempre falei aqui, né? Não só eu, né? Todo mundo. Por que o Flamengo deu tão certo, né? De não poupar tantos jogadores? Porque o esquema de jogo, além do departamento médico fazer um trabalho impecável, né? É, tem o seu mérito, mas o esquema de jogo, a forma como o Flamengo jogava propiciava isso, né? Era um time que o, o jogo do Flamengo não exigia tanto fisicamente, tá? É um time extremamente organizado para marcar, sufocar o adversário no seu campo de defesa, percorrer distâncias mais curtas, não se desgastar fisicamente com corridas de contra-ataque o tempo todo, e o Flamengo, com essa forma de jogar inteligente e eficiente, conseguiu não poupar jogadores em todos os torneios, e essa foi sem dúvida a fórmula do sucesso. Agora, no Brasil hoje, a gente não tem mais isso. Tá? Talvez tenha um pouco com o Sampaoli, mas Atlético do Sampaoli não joga é, é, outras competições, né? O foco é a Copa, é o Campeonato Brasileiro. Então a gente não vai ter a noção disso, né? Do que com o Santos no ano passado também foi eliminado das competições de mata-mata e ficou só com o brasileiro. Então ainda a princípio só o Jorge Jesus do Flamengo conseguiu fazer isso muito bem, tá? Então a perspectiva que a gente tem, lógico, é positiva, porque repito, é um cara que é muito identificado com o clube, os jogadores estão com a confiança lá em cima, tem recebe o líder do Campeonato Brasileiro, recebe aí o time que tem o artilheiro do campeonato, então é o cenário perfeito para o Abel chegar tranquilo, fazer o seu trabalho sossegado, tentar, na medida do possível, tá, dar continuidade ao trabalho do Eduardo Cudê, dentro, lógico, das suas limitações, porque ele não vai ter qualquer tipo de conversa próxima, né, pelo menos com ele. Ele pode ligar e ter uma conversa por telefone. Agora, no dia a dia, como aconteceu com o Abel no Palmeiras, né, isso não vai acontecer. Então, espero que ele vá, que ele faça a transição, assim como o Abel Ferreira vem fazendo com o Palmeiras, uma transição lenta, tá? De dar sequência ao trabalho que está lá, né? Seguir mais na conversa do que tentar mudar qualquer coisa em treinamento, e ao longo do tempo o Abel vai conseguir montar o time à sua maneira, tá? Mas eu vejo sim, o Inter um time ainda muito forte, mas lógico, perde muito da sua força pela saída do Eduardo Cudê, isso sem dúvida, tá? Porque é uma queda de trabalho, é um projeto que começou bonito e que foi por água abaixo, né? A troca de treinador claramente significa uma quebra, uma troca de projeto, tá? Então, infelizmente, essa quebra aconteceu não por escolha do Internacional, que falou que não tinha, não buscaria, não vislumbrava qualquer intenção de trocar o Eduardo Cudê, tá? E essa saída deixa o Internacional em maus lençóis, assim como aconteceu com a saída do Jorge Jesus do Flamengo, né? Então é inesperado, mas o Inter agiu rápido para trazer um treinador experiente,
identificado com o clube, querido pela torcida, e a perspectiva que a gente tem é de que consiga fazer um bom trabalho, né? A princípio que vai sim fazer um bom trabalho. Agora só o tempo vai dizer. Repito, o trabalho, o histórico recente do Abel não é favorável, mas ele recebe agora nas suas mãos um clube com jogadores muito mais, né, de nível técnico muito mais alto. Então a perspectiva é muito boa. E é o que eu falei, se vale de consolo, se vale olhar, olhar em volta para ver o que tem de positivo, o Palmeiras do Luxemburgo e do Felipão conseguiu, ambos conseguiram títulos. Então é uma perspectiva interessante, sim, pro internacional, tá? Falar agora de Flamengo, outro time que optou pela troca de treinador, tinha, assim, eu falei, já mencionei, foi surpreendido no primeiro semestre pela saída do Jorge Jesus. Surpreendido não, de certa forma, né? O Jorge Jesus já tinha dado pinta de que ia sair e isso iria acontecer a qualquer momento assim que viesse uma proposta legal da Europa. Isso aconteceu, ele está no Benfica hoje. E optou por trazer o Domenech Torrent e esse projeto do Domenech não se concretizou, tá? Não da forma como o Flamengo imaginou, pelo menos, tá? O aproveitamento dele é muito bom, tá? É mais de 60%. O Domenech fez, na minha opinião, um trabalho legal, mas as goleadas recentes, elas foram muito sentidas pelo torcedor e pela administração do clube, tá? Eu vi aí programas esportivos, os comentários falando, as derrotas foram muito doídas, né? Apesar de não serem tantas derrotas, as derrotas que aconteceram foram muito doídas. A gente tem eu não gostei muito desse comentário, porque na Europa, claro, dadas as devidas proporções, né? A gente sempre tem que tomar cuidado quando compara o futebol brasileiro com o europeu. Mas na Europa é muito comum tomar essas goleadas, né? Porque um time se propõe a fazer uma coisa, se mantém fiel ao seu DNA, que é o perfil do Torrent, do Domi, de, cara, a gente entra no jogo com uma proposta. Só porque a gente tomou 2, 3 gols, a gente não vai sair dessa proposta, a gente não vai sair daquilo que a gente acredita, daquilo que é a nossa convicção. Por isso que a gente tem visto, recentemente, aí, isso sempre aconteceu, mas recentemente tem chamado muita atenção, né? É, 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 muitas goleadas nos campeonatos europeus, na Champions League, campeonato inglês, né, na Alemanha. Então, na Europa é muito comum isso, né? E isso de falar que as derrotas foram muito doídas, o que é mais doído? Você perder uma partida de 4-0 ou você perder 10 partidas de sequência e ficar na zona do rebaixamento? Né? Perder 10 partidas de sequência de 1-0, né? E ficar na zona do rebaixamento. Então a gente tem uma visão, isso para mim deixou um pouco claro que a gente tem uma visão um pouco deturpada, né? Do que é vitória e do que é derrota, né? Vitória vale 3 pontos e derrota vale 0 pontos, independentemente se foi de goleada ou não. Né? Fato é que o Domi tem esse perfil, né, europeu de isso aconteceu também com o Jorge Jesus, com o Sampaoli, tá? Apesar do Jorge Jesus ter sido um case de muito sucesso, mas de ou faz muitos gols ou toma muitos gols. Esse é o perfil do treinador estilo europeu, tá? E o Domi não é diferente, tá? Ele tomou 2 goleadas recentes aí, 4-0 do Atlético Mineiro, 4-1 do São Paulo, e aí ficou insustentável. A questão da defesa foi algo já muito criticado por todo mundo, e eu faço coro a isso também, tá? A questão de tomar muitos gols é um problema, mas repito, tá? Falar que as derrotas foram muito doídas, eu acho que a gente precisa começar a mudar esse nosso conceito, tá? Porque por que na Europa se tem o melhor futebol do mundo, né? Por que a gente vê comentaristas e fãs aí que tecem de elogios o futebol europeu, fala que o melhor futebol do mundo tá lá, que o futebol brasileiro é chato,
porque no futebol brasileiro não existe espaço para você perder por 3-4-0, né? Não existe espaço para convicção. Esse é o grande problema, tá? Eu acho que a gente tem que ter uma mudança de filosofia nesse sentido. Se a gente quiser começar a ver um futebol é, é, mais corrido, um futebol com mais adrenalina, com mais gols, né, por partida, que é times que apostam naquilo que eles acreditam. Tá? Nosso esquema de jogo é esse e a gente não vai mudar. A gente não vai sair da nossa identidade porque a gente tomou um 4-0 nessa partida. A gente vai para a próxima partida e vai fazer a mesma coisa. Se tomar 4-0 de novo, paciência. Na outra a gente vai ganhar. Então, eu acho que, claro, não é comum e eu repito, assim, eu faço coro também. Você tomar 8 gols em uma semana, em menos de uma semana, é algo assim para é escandaloso, chega a ser escandaloso, mas é o perfil do treinador europeu, né? E o Flamengo tinha que dar esse respaldo, né? Já deu, óbvio, né? Depois da goleada tomou do Del Valle, mas eu acho que merecia um pouco mais de respaldo nesse sentido, de que apesar das goleadas, esse é o esquema, essa é a forma de trabalhar do técnico europeu, tá? E repito, o caso do Jorge Jesus foi um caso à parte, tá? Não dá para você contratar um treinador espanhol que tem um perfil semelhante, né, futebol ofensivo e achar que vai acontecer a mesma coisa. Foi uma exceção, tá? E se o Flamengo tiver a consciência de que isso foi uma exceção, o Rogério Ceni, que é agora o novo técnico, vai ter vida longa e vai ter muito sucesso lá, mas precisa de tempo, tá? Ah, se espera um trabalho eficiente em pouco tempo, porque o Jorge Jesus conseguiu fazer isso. Repito, o Jorge Jesus foi exceção. Tá? Não dá para você ficar trocando de treinador, apostar em bons treinadores achando que o raio vai cair de novo. Pode acontecer? Isso pode acontecer, mas entenda que é uma exceção e eu espero que esse departamento de futebol do Flamengo tenha consciência disso. Tá? Já falei, já antecipei aqui, já não é mais segredo para ninguém. O Flamengo anunciou já a contratação do Rogério Ceni, tá? Ficou pendente aí a multa rescisória se pagar para o Fortaleza. Dois pontos que eu queria começar falar, comentar antes de falar da perspectiva do Rogério Ceni na Espanha, né? Na Espanha não, perdão aqui, no Flamengo. O Rogério Ceni deu entrevista esse ano falando que, independentemente do que acontecesse, ele não sairia do Fortaleza antes do final do ano, tá? Esse é um ponto, sim. Já mostrou que é um cara que ele, ele parecia, ele sinalizou para todo mundo que ele ia ser o único cara diferente no meio do futebol brasileiro, de que ia ser um cara parecido com o Miguel Ángel Ramírez do Del Valle, né? De que o Palmeiras procurou ele e ele queria completar o ciclo no Del Valle, né? Parecia que o Rogério Ceni tinha esse perfil de um cara que confia nas suas convicções, de que eu comecei um trabalho, interrompi uma vez, não deu certo, agora eu vou seguir convicto, eu vou me prender àquilo que eu acredito. O que eu acredito? Num trabalho, num ciclo. É muito por conta e muito do que ele falou eu via nisso, né? Ele quer completar um ciclo. Né? Ele iniciou um ciclo, fez um grande trabalho, deixou claro para todo mundo que ir para o Fortaleza de que ele ia sair eventualmente, porque ele não queria mais ficar brigando para não cair, ele queria brigar por grandes títulos, mas já deixou claro, já quebrou com a própria palavra, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto não tem como a gente condenar o Rogério Ceni nessa situação, tá? Veio uma proposta que deve ter sido pelo menos o dobro do que paga o Fortaleza, pelo menos, tá? Eu imagino que deva ser o triplo, 4 vezes mais do que ele recebe no Fortaleza. Provavelmente, tá? O Rogério não teria aceitado ir nas mesmas condições que ele foi no caso do Cruzeiro. Então, deve ter feito uma série de exigências em relação à sequência, a tempo de trabalho,
há envolvimento em diversos setores do departamento de futebol e o Flamengo muito provavelmente deve ter aceitado. Então, repito, eu não sei os detalhes dessa negociação, mas em virtude de tudo que aconteceu, a primeira passagem no São Paulo, depois indo para o Cruzeiro, também mal sucedido, ele aprendeu sim o que é o futebol, quão cruel é o futebol brasileiro e que ele precisa se resguardar. Ele, como treinador, ele precisa se preservar. E ele, imagino eu, que nessa negociação ele tenha feito todas as suas exigências para que ele consiga fazer um bom trabalho no Flamengo, tá? Repito, assim, a gente condena na questão da palavra, tá? Porque ele disse que não sairia independentemente de qualquer proposta. Ele não sairia do Fortaleza. Agora, é difícil, cara, assim, você não tem como negar, tá? E não é nem pela questão do dinheiro, é pela questão de receber o melhor elenco da América do Sul, né? Não é nem do Brasil, da América do Sul, da América Latina, tá? Se a gente pegar toda a América Latina, talvez o Flamengo tenha o melhor elenco. Então, a perspectiva de receber um elenco que é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, aí eu acho que não importa o dinheiro, tá? Importa a vontade de ser vencedor e de ganhar títulos. E essa é a melhor chance do Rogério Ceni de ganhar títulos, de ser vencedor. É, espero que a diretoria do Flamengo não espere resultados rápidos. Acho que isso pode acontecer, sim, mas não espere que resultados rápidos aconteçam. Até porque já é o terceiro treinador nessa temporada. Teve o Jorge Jesus, veio o Dome, agora é o Rogério Ceni. Então, o projeto 2020 já foi pro lixo duas vezes e reinicia agora com o segundo turno do Campeonato Brasileiro começando também. Então, espero, tá, que isso esteja na conta e que o Rogério Ceni realmente tenha respaldo e a confiança da diretoria, porque ele pode, sem dúvida nenhuma, fazer um grande trabalho. Tá? Ele é considerado por muitos um dos melhores treinadores dessa nova geração que a gente tem no Brasil. Isso é inegável. Tá? A gente teve já a surpresa Fábio Carilli, tá? A gente teve Thiago Nunes, outro grande nome, e agora a gente tem o Rogério Ceni, que hoje talvez seja dos técnicos novos o mais badalado de todos. E, e a saída do Rogério pro Flamengo, assim, é sem dúvida nenhuma para os fãs do Rogério se empolgarem, sem dúvida nenhuma para o torcedor rubro-negro ficar animado, porque o Rogério Ceni é trabalho, assim, é projeto, né? Não é trabalho, é trabalho também, mas é projeto. Assim, pode ser que esse ano não venham os títulos esperados, mas no ano que vem, sem dúvida nenhuma, representa um Flamengo muito forte, muito coeso, tá? Então, se tiver tempo de trabalho, a perspectiva é fantástica e o que eu imagino, tá? Rogério Ceni, o trabalho do Domi não é bom, o Rogério Ceni vai tentar aos poucos colocar sua filosofia, mas eu imagino que nesse primeiro momento o Rogério vai tentar arrumar o setor defensivo, né? Ele que tantos anos jogando como goleiro sabe muito bem como um setor defensivo tem que funcionar. Imagino eu que ele vai começar de trás para frente, tá? Porque do meio campo para frente é um time excepcional que não precisa de muita mão. O que precisa é arrumar do meio campo para trás. Eu imagino que o Rogério Ceni deve começar por aí. A perspectiva que a gente tem é das melhores. Tá? Acho que o Rogério recebeu uma grande oportunidade. Essa é a oportunidade da vida, tá? Que ele recebe em mãos e espero que ele consiga assim fazer um grande trabalho, porque esse status que ele recebeu de ser um treinador badalado, bem conceituado, não é por acaso. Tá? Foi por um grande trabalho que ele fez com todas as limitações no time do Fortaleza. Tá? E ele sai de lá como ídolo, sai da noite para o dia. Tá? Talvez o torcedor fique na bronca, claro, isso faz parte. Existe aquela coisa que a gente já falou aqui da palavra, né? Que ele falou que não sairia e da noite para o dia deixa
o Fortaleza em maus lençóis, tá? Eu acho que claro que o Flamengo tinha pressa e o Rogério Ceni não quis perder essa oportunidade, mas eu acho que ele perdeu uma oportunidade de, de ter sido muito mais legal com o time do Fortaleza, né? De estou saindo, mas quero deixar aí pelo menos um período de transição. Tá claro que o Flamengo não ia querer isso, mas se conseguisse negociar isso, teria sido, acho que, o melhor dos cenários, tá? Infelizmente, o Fortaleza agora fica a ver navios. É uma temporada que agora a gente não sabe o que vai acontecer muito bem com o Fortaleza, tá? Quando o Rogério saiu no ano passado para treinar o Cruzeiro, a saída do Rogério representou uma queda de rendimento muito grande nesse time do Fortaleza. Então, a gente espera que o time consiga ter sequência, o time mantenha a confiança no alto e que consiga fazer uma restante temporada digna em 2020. Agora, em relação ao Rogério Ceni enfrentou o São Paulo pela Copa do Brasil com o Fortaleza e agora reencontra o São Paulo de novo, agora com o Flamengo, tá? E apesar de liderar agora um time muito mais forte tecnicamente, ele acabou de chegar. Então, para o torcedor são paulino, essa talvez seja a grande vantagem, tá? É um adversário indigesto, venceu recentemente de 4-1, não confie que esse placar vai se repetir, mas é, é, pega um time que está com uma troca de comando e pode ser uma oportunidade muito boa para o São Paulo se aproveitar desse momento de certa fragilidade do Flamengo, né? Para o torcedor tricolor, é, é, talvez para os mais saudosistas, ficou aí a tristeza, né? Porque o torcedor obviamente imaginava em 2021 São Paulo e Rogério Ceni de novo, né? Encerrando um ciclo aí de São Paulo e Fernando Diniz ao final dessa temporada, e no ano que vem um novo ciclo com o Rogério Ceni. Infelizmente, para o torcedor são paulino isso provavelmente não vai acontecer, porque eu imagino que o Rogério vai fazer um bom trabalho no Flamengo, independente de não fazer um bom trabalho. Eu acho que ele vai ter sequência sim, ele vai ele vai ter um respaldo para fazer uma preparação, uma pré-temporada legal com o Flamengo para que o Flamengo tenha um 2021 muito forte. Então, é, é, Rogério Ceni no São Paulo 2021 eu não vislumbro mais essa possibilidade e repito, para o torcedor mais saudosista fica a tristeza, tá? E eu acho que claro que o São Paulo, eu acho que pela questão emocional, ele deve querer voltar para o São Paulo eventualmente. Agora, eu não acho que, mesmo se ele quisesse, já tivesse boatos, conversas de bastidores, eu acho que ele não deveria voltar para o São Paulo tão cedo, não enquanto essa gestão permanecer lá, porque o que fizeram com ele eu acho que foi a maior das sacanagens, peço perdão da palavra, mas foi o que foi, tá? Não deram qualquer sequência, credibilidade para o trabalho dele, né? Sequência essa credibilidade que o Fernando Diniz teve de sobra. E o São Paulo não deu nada disso para o seu ídolo. Então eu acho que não é nem pela questão de se vingar, de birra, nem de nada disso. Eu acho que o Rogério tem que voltar para o São Paulo com uma outra gestão, uma gestão mais consciente, mais experiente. Claro que essa já vem mostrando isso com a manutenção do Fernando Diniz, mas repito, o que fizeram com ele não é coisa que se espera que um time faria com um grande ídolo como é o Rogério Ceni, o que o Rogério Ceni representa pro São Paulo, tá? Então, que surpresa que a gente teve aí de ontem para hoje, né? Dois clubes que estão na ponta da tabela, trocando de treinador. Um deles, o Flamengo apostando na nova geração, o Rogério, e o outro deles, o Internacional, o líder do campeonato, apostando aí num medalhão, tá? Num cara mais experiente que é o Abelão. Então, a perspectiva, acho que para os dois clubes é muito boa, tá? E eu espero que tenham sucesso, vida longa, nesses dois clubes, que consigam fazer uma outra vida longa. Para o Abel, no caso, a princípio não, né? É o que eu falei, pelo
o curto contrato que ele vai ter, o Inter mostra que vai apostar de novo, tá? Num treinador mais jovem, num cara mais identificado com o futebol moderno. A princípio é isso que representa. Agora, se o Abel faz uma grande temporada, a gente já não sabe mais o que pode acontecer. Então, a gente só pode desejar sucesso, porque é um cara que trouxe muitas alegrias para o torcedor colorado e é o cara que merece essa redenção, né? Até pelos últimos trabalhos que ele fez, que não foi muito legal, é um cara que merece essa redenção de voltar aí para o Internacional e fazer um grande trabalho, tá? É, é, vamos seguir acompanhando agora o trabalho dos dois. O início de trabalho, claro, é sempre muito mais na conversa, mas a gente segue, a gente vai seguir acompanhando o trabalho e desejando, obviamente, muito sucesso para que o bom futebol prevaleça e a gente tenha um campeonato dos mais competitivos possíveis, tá certo? Por hoje é isso, gente. Eu vou finalizando aqui hoje. Deixo o meu convite aberto para vocês. Se vocês quiserem que eu comente de algum outro clube, de algum outro campeonato, deixa o comentário aí embaixo. Próximo podcast a gente volta, né, faz um amplia a discussão, traz o debate para vocês, tá certo? E, e por hoje é isso aí, gente. Eu quero desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau!